Assim, pode, nesse momento, mudar essa situação, mas até então é o que acontecia. Você não vai conseguir namorar uma pessoa que não seja do comparsa do cafetão, seja para homens e mulheres, não vai. O homem comenta sobre a mulher e sempre o cafetão se emprega nos ambientes que tem muitos homens para ser amigo, e ele finge amizade. Ele finge amizade. E as prostitutas também. E você comenta, quando você vê a pessoa, você comenta as qualidades que saltaram os seus olhos, né? Seja beleza, o que o homem achou, ele vai comentar com cafetão. Cafetão. O filho de cafetão. Vai enaltecer as suas qualidades que ele viu de primeira vista. Ele viu qualidades, linda demais, bonita, senti uma emoção, gostei do jeito dela, nossa, achei ela tão elegante. Ele vai falar alguma coisa, vai, qualquer coisa, o peito é grande, a bunda, qualquer coisa, mas dificilmente ele vai, quando é mulher tradicional, mais é o caráter, a aparência também, mas como um todo, né? Como um todo. A mulher é um todo para o homem. A prostituta são partes. Partes, como um esquartejamento. Normalmente áreas sexuais, peito e nádegas. Pode ter uma boca muito exuberante. Pode ser que sim, coisas que sejam muito olhos, assim, pode ser que ele venha enaltecer partes. A mulher, normalmente, quando ele olha, ele vê o tudo. Tô amando, tô apaixonado, gostei dela. Tô amando. Normalmente é tudo. Tudo, a mulher. Mas a prostituta são partes do corpo que ele vai falar, amor. E ele compra a prostituta pelas partes do corpo. O cafetão mostra os seios, aí ele se interessa. Seio muito grande, aí ele vai. Ou as nádegas muito grandes, ele vai. E compra. Mas quando ele vê a mulher da vida dele, é o todo. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Vê a gente praticamente como vê a irmã, vê a prima, vê a mãe, vê a gente na rua. Gosta da gente. Mas, infelizmente, eles comentam com cafetão. E aí é o problema. De imediato, ele já vai trazer uma desilusão pro homem. Ih, cara, sai fora disso. Cruel. Cruel. Por isso que eu já botei tudo na mídia. Ele é cruel. Sai fora disso, ela é demente. Ela tem problema de demência. Demência? Eu estava me botando quase com Alzheimer. Já estava querendo fazer laudo, por causa da minha idade, né? 52. Alzheimer. A autista estava pouco. Eles queriam algo mais forte. Alzheimer. Aí eles acharam. Aqui, nesse globinho dessa cidade. Cidade não presta. Mas não presta mesmo. Se fosse uma cidade boa, eu diria a vocês. Tem gente boa? Tem. Mas, de alguma forma, está cercado. Os únicos que têm mais liberdade, que são homens de verdade, são os policiais. Esses têm liberdade. E se você perguntar, eles falam. Se vier uma pessoa, um político lá dos Estados Unidos, e ouvir meus vídeos, e pegar um avião e vir aqui falar com um delegado tradicional, não pode ser filho de cafetão. Mas se ele chegar um policial, é verdade... Você pode me mostrar todos os comércios de prostituição? Ou melhor, me mostre quais não são. É mais fácil. Você perguntar quais são menos quantidade, a maioria são de todos destinados à prostituição. Eles até prestam o serviço, mas em paralelo com a prostituição. Até presta o serviço, mas em paralelo com a prostituição. A cidade é horrível. Horrível. E eu tô nessa cidade desde 1989, 90. Nessa cidade. É horrível, horrível. Eles perseguem você mesmo. E eles são articulados e são uma quadrilha, né? É uma quadrilha. E a cidade toda aparelhada para eles, para favorecer eles. Quando eles dizem uma mentira, pronto, eles já têm até laudo pericial, tudo pronto. Eu derrubei tudo, né? Mas o negócio é feio. Todas as instituições, eu vou para a instituição pública, eu sei que só tem piranha lá e cafetão. E um homem tradicional que transa com todas as piranhas lá.
que trabalha na instituição. Às vezes tem um homem tradicional, às vezes é de uma família tradicional, arruma um emprego para ele. Mas ele vai trança com todas aquelas piranhas lá, todas, que trabalham naquela repartição. Na estrutura toda. Mas é de acesso público as piranhas, aqui são de acesso público. Não é só porque é do prefeito, porque é do secretário, não, do delegado, pode até acontecer em raríssimas circunstâncias. Via de regra, as prostitutas são de domínio público. Qualquer um, cafetão, tudo pode. Eles só não têm acesso às mulheres tradicionais, por isso que eles caluniam. Essa é a cidade de Niterói. Então, você não vai conseguir um homem tradicional, não vai. Aí você vai pra balada, eu não vou balada, nada disso. Porque eu sei que o cafetão domina lá. Domina. Só tem gente piranha dele lá, tentando ver isso. Porque a gente vai pro meio pra dançar, né? Eu fui pro Chia, sei como é que é. A gente vai lá, dança com os amigos, aquela coisa. Todo rapaz tá de olho, homem, né? 20, 25, 26, 30 anos, 40 anos, ele tá procurando, lógico. Aí, o que acontece? E a gente também. Eu também, sempre estive atenta. Eu sou atenta demais. Eu não deixo passar, se eu gostar, eu não deixo passar. Mas se eu não gostar, não quero nem chegar perto. Aí, no sentido afetivo. Aí, o que acontece? A gente está à procura, lógico. A gente está com as anteninhas ali ligadas para encontrar a pessoa certa. Mas só que ele comenta com os amigos. E aí é o problema. Se ele não tiver acesso a você naquele dia, mas ele vai ficar com você na cabeça, o cafetão pode simular uma sósia. Então, ele vai ficar com você, uma sósia, achando que está com você. E nessa você já está descendo pelo esgoto, morta. Tem casas aqui que as pessoas somem, desce pelo esgoto, viva. Aí aparece em alto mar, morta. Eles dão bebida alcoólica. Por isso que eles disseram que eu bebo. Eu detesto todo tipo de bebida alcoólica. Eu detesto. Eu só gosto de suco, leite, chocolatado só. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Eu não gosto de nenhuma. Nunca gostei. Nunca. Só o champanhe cidra, que nem é champanhe, é uma espumante cidra de mercado. Eu acho que custa R$15 a garrafa. Só que eu gosto 2 taças, uma vez por ano. É o máximo que eu tolero. Cerveja eu não gosto. Meio copo já me desgasta. O gosto amargo. Vodka, uísque, essas coisas eu nunca tomei na vida. Lá no bar que eu trabalhava, eu não mexia em nenhuma bebida alcoólica, eu não tomava nada. Nem Fabiana e nem minha mãe. A gente nem tomava, nem chegava perto, mas tinha bebida alcoólica. Quente, não bebia nenhuma. Eu não gosto de bebida alcoólica. Eu bebo 1 litro de refrigerante facinho, mas não bebo uma gota de álcool. Mas eles têm intenção, porque você chega na casa deles, eles forçam você a beber. Tampa seu nariz e força você a ingerir. Aí aquilo vai pro sangue, eles têm um ralo grande, aí você desce pelo ralo, aparece em alto mar morta, com álcool no sangue, deduz o quê? Com os falatórios dele, o que vai deduzir? Que você tomou bebida alcoólica, foi pro mar e se afogou. E a corrente levou para longe. Muita gente. Ele defama na boca miúda, você nem sabe que ele está falando de você, porque são coisas tão ilógicas do nosso ponto de vista, da nossa realidade, que você não vai, deixa eu me precaver que alguém está dizendo que eu sou alcoólatra. Deixa eu me precaver que alguém está dizendo que eu sou viciada em cocaína. Você não pensa nisso, você não pensa, não. Você não pensa, só por uma revelação, que foi o meu caso, mas você não pensa que alguém vai falar, principalmente quando você detesta alguma coisa. Quando você detesta pedofilia, quando você detesta álcool, quando você detesta droga, quando você detesta relações frívolas, você não imagina que alguém vai falar exatamente isso de você. É onde você não sabe se defender, porque você fica aborrecida. A sua dor aparece muito na sua fala. O que você detestar é aquilo que o cafetão vai dizer de você. Tá dizendo já. Quando você morrer, aí já vai estar aquele boato sobre você. Se os parentes não sabiam, vai dizer, não era. O parente, a boca do parente não tem valor.
Porque dá a impressão que a gente enganava a mãe. Coitada da mãe iludida, achando que Ana é uma excelente filha, uma santa, para ser canalizada. Coitada da dona Luzia. Essa garota usando droga, bebendo álcool, e a mãe pensando que ela é uma santa. A mãe fica como uma idiota, uma imbecil, enganada pela filha. Era a situação que eles queriam me colocar. Porque minha mãe ia chorar as mágoas, as pitangas, né, na delegacia, ela ia chorar. Não, minha filha é muito boa. Ela passa o dia inteiro em casa estudando. Me ajuda em tudo dentro de casa. A casa é dela, ela limpa tudo, cuida do cachorro. O cachorro é ótimo, dá trabalho. Eu tinha pastor alemão dentro de um apartamento de 2 quartos, não tinha trabalho nenhum. Tive 2 cachorros dentro de um kitnet, não tinha trabalho nenhum. Nenhum. Certo? Então ela ia dizer, não, minha filha é excelente, minha filha só estuda, minha filha não tem nem namorado. Minha filha não tem nem namorado. Teve um na vida que não deu nem certo, não durou nem 2 anos. Namorou Alex, não chegou a 2 anos também. Pouco menos do que isso. Minha filha não tem namorado, não tem nem amigo na cidade. Por que você está falando isso da minha filha? Ela ia falar isso pro delegado, mas aí o delegado, sendo tradicional, ele iria ouvir minha mãe, que os homens são bons. Tem muita pena da gente, os homens, porque sabe que a terra é difícil pra gente sobreviver. Só é fácil pra prostituta, pra gente é difícil a sobrevivência. Porque a prostituta vai lá, transa com o traficante, ele assaltou o banco, vendeu a droga, dá a ela um bom dinheiro, né? E aí o que acontece? Ele sabe que a vida pra gente é difícil. Então a minha mãe ia chorar na delegacia, dizendo que eu sou uma filha excelente, como uma santa, uma verdadeira santa. Ele ia ouvir. Aí depois que ela saísse, que eu não ia ter o que se fazer, desaparecida, aí o cafetão que trabalhava uma coitada dessa dona, pensando que a filha é uma piranha danada. Eu já tive com ela. Fala assim, gente, não tem piedade não. A figura feminina honesta é a pior coisa para o trabalho do cafetão, para a atividade dele. Uma fala da gente desmonta ele. E ele vende prostituta como se fossem as mulheres tradicionais. Está enganando o psicológico dos homens com a nossa fala. Faz elas falarem igual a gente. Até coisas de cunho moral, decência, honestidade, elas batem no peito. Eu sou honesta. Engana os homens. Epa, na minha família é assim. Meu pai era assim. Vamos parar com esse assunto aí. Vamos parar, porque piranha honesto, isso aí não existe. Vai enganar o outro. A gente nem escuta. Nem escuta. Cafetão vim conversar comigo. Eu sou pai de família. Olha, deve me dar licença que eu tenho no mercado ali. Depois eu converso com o senhor. Eu não escuto. Cafetão e prostituta perto de mim só serve para ser repreendidos. A gente fala numa auto-repreensão. Se der oportunidade, a gente fala. Se não der, é só um cumprimento banal. Não, por favor, não vem falar não de política comigo. Não vem falar, não. Esse assunto eu não vou tratar com o senhor, não. O senhor me desculpe. Eu tenho outro compromisso. Olha, por favor, falar de educação de filhos comigo, não, por favor. De Deus comigo, não. Nem falar não, por favor. Dá licença, que eu vou resolver um assunto. A gente não escuta, não. Porque é insano, né? Alguém que luta contra a família pode falar da família, alguém que se... Sim, porque ela vai falar da família, mas daqui a meia hora um homem casado vai ligar para ela. O que ela vai dizer para o homem casado? O que ela vai falar? O que ele vai falar? Ele fala que é religioso. Daqui a 5 minutos um homem casado vai contratar uma prostituta dele. O que ele vai falar? Vamos ver. Pelo amor de Deus, isso é insano, né? É insano, insanidade pura. Você vê um cafetão falando de família, você vê uma prostituta. Eu pelo menos não escuto, da boca deles só. Eu encerro logo a conversa. Eu encerro a conversa e vou saindo. Porque não faz sentido. Não tem o menor sentido. Se eles são malucos, eu não sou.